Na nossa aula, hoje vamos trabalhar a regionalização do espaço mundial, como se organiza os países do mundo, segundo o seu nível de desenvolvimento, segundo alguns aspectos geopolíticos. Então, os países, primeira classificação, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Após a Segunda Guerra Mundial, as expressões desenvolvidos e subdesenvolvidos começaram a ser usadas largamente, referindo-se aos países com elevado desenvolvimento, né, econômico, e aqueles países, né, que apresentavam pouco desenvolvimento, certo? E aí, em 1952, o francês Alfred Sauvé usou pela primeira vez a expressão terceiro mundo. Por quê? Porque logo após a Segunda Guerra Mundial, começou a existir e a ficar claro para o mundo uma existência, uma disputa de dois sistemas econômicos, o sistema socialista e o sistema capitalista, certo? Isso, o socialismo já tinha sido colocado em prática na União Soviética desde 1922, porém, após a Segunda Guerra Mundial, isso ficou mais claro e ganhou um contexto mundial. E aí nós começamos a observar a existência de três realidades diferentes. A primeira era um país desenvolvido, né? Um país desenvolvido que é fortemente industrializado e com aspecto socioeconômico bem desenvolvido. O segundo mundo era justamente os países socialistas, que adotavam o seu modelo de sistema econômico, o socialismo, de economia planificada, em que o Estado ele era o fomentador do desenvolvimento. E o terceiro mundo era justamente aqueles países que adotavam um sistema capitalista, mas que não tinham uma grande dinâmica em sua economia. Então, dá para vocês aí ver como era mesclado essa realidade. Então, avançando, né? Então, veja aí, como eu já apresentei para vocês, né? Primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, vamos ver. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas, de economia planificada. Terceiro mundo, países subdesenvolvidos. O que é que acontece, pessoal? Essa realidade aí, ela existiu no mundo até 1991. Que grande fato aconteceu em 1991 que fez com que essa divisão ela caísse por terra, ela caísse em desuso. Justamente em 1991, a União Soviética ela deixa de existir, que era o principal país, né, que adotava a economia planificada. E aí, o mundo socialista deixando de existir. Francis Mar, não existe país no mundo hoje que sejam socialistas? Existe. Cuba é um exemplo, Coreia do Norte é outro exemplo. Porém, né, são inexpressíveis economicamente. Né? O nosso vizinho Venezuela tentou esse modelo aí, o socialismo bolivariano, e vocês estão vendo aí as reportagens constantemente em que situação se encontra a Venezuela. Era um país próspero economicamente até os anos 90, 98, 99, era um país próspero economicamente, e hoje encontra-se a população comendo lixo. Né? Grande parte com problemática social, econômica e política sem fim. Então não vou adentrar tanto nesse mérito. Avançando aqui, olha, como era a divisão e a organização do mundo quando existia então essa classificação dos três mundos, né? Países desenvolvidos, que correspondiam ao primeiro mundo e eram capitalistas, né? Os países do segundo mundo, que eram socialistas, adotavam a economia planificada. Observe aqui, ó, Cuba em destaque, né? Aqui na América. E o terceiro mundo era justamente os países, né, que adotaram um sistema socialista, que adotaram um sistema capitalista, né, porém não tinham desenvolvimento econômico ao nível de países como França, Estados Unidos, Alemanha. Né.
E aí, quando o terceiro mundo, o segundo mundo, ele deixa de existir, cria-se um modelo, né? Países do norte e países do sul. Esse novo conceito. Então, países do norte corresponderiam países ricos, desenvolvidos e industrializados. Países que historicamente já tinham realizado sua revolução industrial, no caso da Europa Ocidental, os Estados Unidos também, né? Então, classificariam-se como países do norte. Países do sul eram considerados justamente os países capitalistas, só que não tinham atingido ainda uma expressividade econômica, né? E geralmente sua industrialização era uma industrialização incipiente, sem grandes significado. Geralmente se caracterizavam sua economia, era caracterizada sua economia dos países do sul por exportações de gêneros agrários, né, produtos primários, como grãos, soja, feijão, né, carne, petróleo. Né, não tinham uma matriz produtiva industrial significativa. Esse modelo de regionalização, né, não leva em consideração a linha do Equador. Vou mostrar mais na frente o mapa. Certo? Então, países norte e sul, com essa classificação norte-sul, existem países que estão ao sul geograficamente, porém, pela classificação de desenvolvimento norte-sul, eles estariam localizados no grupo de países do norte. Vou mostrar aqui para vocês logo mais. É o caso, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia. Certo? Então, a regionalização, segundo os níveis de desenvolvimento econômico, né, essa regionalização, então, criou os dois grupos. Países que estão nos grupos desenvolvidos, né, e os países do sul, né, que é justamente os países emergentes, mesclava de tudo. No sul você encontrava de tudo. Países que já tinham uma certa indústria, como era o caso do Brasil, Argentina, e países como, por exemplo, os países da África, que ainda estavam praticamente em um estado de desenvolvimento do século XVIII. Né? Um atraso terrível. Então veja aqui. Então essa divisão norte e sul, ela perdurou ali durante os anos 90. Certo? Os anos 90. Aqui está, olha, os países do norte, você tem aqui Estados Unidos, Canadá, Europa, as ex-repúblicas socialistas, como Rússia, também eram agrupadas em países do norte, passaram a agrupar os países do norte, porque o seu desenvolvimento no aspecto de socioeconômico, né, de alfabetização também, era muito alto ainda. E aqui, como eu digo para você, olha, essa divisão aqui de norte e sul, ela não obedecia à linha do Equador não, porque geograficamente, quando se diz norte e sul, você vai observar o hemisfério norte que está acima da linha do Equador e o hemisfério sul é que está abaixo da linha do Equador. Porém, nessa classificação norte e sul, você vai observa a linha aqui, olha, que divide os países do norte e os países do sul, né? Ela não obedece de forma reta. Né? De maneira que, por exemplo, olha, Austrália e Nova Zelândia estão no hemisfério sul, mas nessa divisão socioeconômica elas pertencem aos países do norte. Por quê? Pela localização? Não, mas pelo seu aspecto de desenvolvimento econômico. E aí, logo viu-se que essa divisão aí entre norte e sul também não atendia à realidade, né? Porque muitos países ditos do sul já apresentavam uma dinâmica econômica muito boa. É o caso na época da Coreia do Sul, é o caso de Hong Kong, Brasil também, durante aí o início do século XXI, teve uma dinâmica econômica, um crescimento econômico muito bom. Né? Então veja só, países desenvolvidos, nós voltamos àquele velho conceito que eu já expliquei para vocês. Então essa regionalização aqui é segundo o nível de desenvolvimento. Então o primeiro nível são países desenvolvidos,
justamente aqueles capitalistas altamente industrializados que estão conduzindo o processo de desenvolvimento e as inovações tecnológicas no mundo. É o caso do Brasil, Japão, Alemanha. Esses aí são justamente os popstars da geografia, digamos assim. E aí, vem aí países em desenvolvimento, que era justamente aí as ex-repúblicas socialistas que adotaram economia capitalista agora, né? É o caso da Rússia, certo? É o caso, por exemplo, da Alemanha Oriental, que se unificou, foi unificada nos anos 90, né? E também apresentou um grande desenvolvimento socioeconômico. Né? E dentro desse grupo de países em desenvolvimento, você tem Brasil, Chile, México, países considerados industrializados, que tem uma matriz de indústria muito bem desenvolvida também. O Brasil é considerado um país industrializado desde a década de 60 do século passado. Né? E eles adotaram um modelo de industrialização, esses países, né, de início para abastecer o mercado interno e atualmente também exportam bastante. E nesse grupo de países em desenvolvimento nós temos os países que adotaram um modelo plataforma de exportação, certo? Que são justamente países que exportam para o mundo inteiro. É o caso da Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong. Esses aí conhecidos como tigres asiáticos, devido a um grande desenvolvimento econômico que eles tiveram entre os anos 80 e anos 90, e hoje praticamente são considerados países desenvolvidos. Ai de quem diz que, por exemplo, Coreia do Sul não é um país desenvolvido, um nível de alfabetização altíssimo. Basta você observar os produtos que nós hoje consumimos da Coreia do Sul, produtos da Samsung, LG, os carros da Hyundai. Então, quer dizer, tudo aí de um país, então você não pode considerar um país desse como um país que não é desenvolvido. Né? E aí, os marginalizados do sistema econômico mundial, que eu poderia dizer, são os países menos desenvolvidos. Países localizados na África, né? Alguns países da Ásia, né? Em que tem problemas, grandes problemas no aspecto de alfabetização, combate à miséria. Grande parte da população sequer tem acesso a saneamento básico, né? Sofrem com epidemias. Então esses países estão hoje, né, fora, eu poderia até dizer, do processo de desenvolvimento do sistema capitalista. Não do desenvolvimento, mas dos benefícios, dos recursos que o sistema capitalista proporciona. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, se Deus quiser.